Pessoal, tudo bem? Entrando aqui para uma live maravilhosa nessa noite fria em Porto Alegre. Vou convidar a minha amiga Daisy, que faz um tempo que a gente está querendo fazer uma live juntas e nunca consegue. Então eu já vou mandar o convite para ela, para que ela entre e a gente já comece conversando aqui. Já te mandei o convite. Está aparecendo. Ah, tá chegando, tá entrando. Oba. Eu não tô vendo a tua câmera só. Ah, agora sim. Cheguei! Ah, Finalmente! finalmente. Conseguimos! A gente vence as barreiras, né? A gente vai Bem, devagarinho, vai tentando, vai se reinventando, mas vai dando um jeito, né, Deia? É sim, sobre isso. com certeza. Não, e agora que a gente conseguiu entrar, parou um caminhão aqui na frente, aqueles que recolhem o lixo, sabe, do container. Uma beleza, não sei se o som não tá aí, Não, mas tá tudo certo. aqui tá ótimo. O online é isso, né, Daisy? A gente nunca sabe exatamente o que a gente vai conseguir, como que a gente vai conseguir, como é que vai entrar som, como é que vai estar a imagem, se vai dar certo, mas eu acho que faz parte desse mundo que a gente está vivendo, né? E aí a gente tem que ser resiliente, né, com esse todo. Aliás, esse é o assunto, eu acho, da nossa conversa hoje, né? É a gente olhar para nós, para nossa vida, né? Para nosso feminino e tudo que está nos cercando e muitas vezes nos desconectando, né? Dessa nossa real essência e do todo que nós somos nesse mundo, né? Que está meio adormecido, né? Algumas pessoas já mais despertas, se buscando, né? Buscando suas orientações internas para os seus desafios, mas tem muita gente que a gente vê que está perdida ainda, né? E, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a tua presença. Eu comentei ali no início que faz horas que a gente está tentando, nunca dá certo, né? Mas agora estamos aqui. E quero que tu te apresente aí para o pessoal. Adoro isso. Adoro essa mulher, gente. Vocês não sabem. Sabe o quanto ela tem um lugar mega especial no meu coração. Eu sou deizoca, né? Eu trabalho então com cultivando sementes, que vem também nessa pegada, né? De plantar novas sementes. A gente sabe que a gente colhe tudo que planta e só colhe aquilo que a gente planta. É, Então, que plantemos boas coisas, bons sentimentos, boas palavras. E eu acho que essa nossa resiliência, o fato de estarmos aqui, vem bem de encontro com isso. Porque vamos começar que estar em live já é um grande avanço. Nós somos, né, de uma geração que não tinha isso. não, Amiga, era carta, né? Era carta, levava uma semana para chegar, mais uma semana para voltar. Quando chegava a informação já estava ultrapassada. Então, sim, e hoje estamos aqui, ao vivo, para uma rede de amigos. Então, isso já mostra o quanto o mundo evoluiu. E muito realmente, rápido, né? muito rápido, Chuchu, muito rápido. E aí a gente acaba se perdendo mesmo na poeira, né? E a gente. É porque, desculpa, Não, nisso a a gente, gente acaba mesmo se confundindo. é, a gente está bem num momento de transição, né, de tudo. É como tu falou, a gente escrevia cartas, agora a gente tem todas as informações aqui na palma da mão, literalmente, né? Então Literalmente. é muita coisa. E eu vejo que internamente também, né, Daisy? Quantas coisas eu me lembro que quando eu era criança eu ouvia meus pais falando e eu via a sociedade como um todo, a educação, a cultura que a gente tinha, e hoje em dia é tudo completamente diferente. Graças a Deus, muito obrigada. Mas, né? Mas e aí, como é que a gente dá conta disso tudo, né? Quantos conceitos, quantas crenças, quantos tá certo, tá errado, tem que ser assim, tem que ser assado que a gente ouviu na vida e hoje a gente tem que ressignificar tudo para a gente conseguir encontrar quem a gente realmente é, a gente conseguir se buscar, encontrar as nossas verdades, os nossos valores, as nossas habilidades e seguir em frente sem aquele monte de coisas nos atrapalharem, Uhum. né? Então a gente tá, tipo, no meio do caminho de uma virada geral, né? Como tu falou, a gente não tinha nada de informações antes para fazer uma pesquisa de escola, um trabalho, era biblioteca, né? A gente tinha que ir atrás, correr atrás. Hoje em dia, tu bota num Google aqui, tudo aparece, tudo é super interconectado. A gente tem informações de todos os lados
E nós, essa nossa geração aqui, tá no meio das duas coisas, né? Tanto do que tá vindo, quanto do que já foi, já passou, e que as nossas vozes vivenciaram, e bisavós, e toda uma questão que era muito fechada, né? Muito fechada, muito fechada, muito fechada. E hoje é tudo muito aberto, né? Então, às vezes, eu tenho 53 anos, né? Às vezes eu me deparo, assim, com algumas coisas, tipo, ah, meu Deus, olha isso, como é diferente agora, né? E aí tu leva aquele choquezinho, assim, inicial, e daqui a pouco, não, mas olha que maravilha, que bênção divina que é assim. Só que quanta coisa, né, que a gente carrega. E aí tu fica naquele meio termo, né? Tipo, pá, isso aqui tá certo, isso aqui não tá, como é que se faz, né? Como é que se procede daqui em diante? Essa é uma pergunta assim, ó, porque a minha filha tem metade da minha idade, né? Praticamente. A guria tem 20 anos Aham. agora. E eu tenho mais de 40, digamos assim. Então, tipo, eu aprendi de um jeito, e aí tem coisas, e por mais que eu me considere uma mulher moderna, Sim. tem conceitos que quando eu vou levar para ela, ela me dá uma rebatida que eu vejo assim, opa, né? Aham. Peraí, vamos parar e vamos pensar. É. Acho que sim, eu tô trazendo um conceito antigo das coisas. E ela vem com uma visão, uma pegada muito moderna. E às vezes eu me sinto exatamente como tu disse, no meio do caminho. Tá, aí vem aquela questão, eu acho que né, da gente ir se conhecendo e despertando. Sim. Tá, e agora não sei o que eu faço. Primeira coisa, eu vou me silenciar, né? Vou silenciar para ver o que eu consigo me escutar. O Uhum. que eu escuto da Deizoca a respeito disso. E isso, para Uhum. mim, é um avanço gigantesco, Sim. né? Eu consegui silenciar e dizer, não, só um pouquinho. Eu não preciso ter a resposta agora. Porque eu fui criada de uma cultura que, como adulta, eu tinha que saber tudo. Uhum. Tudo eu tinha que saber, eu tinha que ter todas as respostas, eu tinha que dar conta disso daqui, eu tinha que dar conta daquilo outro, eu tinha que dar conta. Dá Eu tinha que exemplo. dar conta de dar exemplo, de. E aí daqui a um pouco eu paro e penso assim, não, só um pouquinho. E aí a gente conseguiu construir uma relação de digo, bah, filha, não tinha pensado nisso. Uhum. Só um pouquinho, vamos rever. Acho que até certo ponto é sobre isso, acho que daqui para frente já não é mais tão assim, e aí a gente vai se relacionando. Mas é exatamente o meio do caminho, né, gata? A gente ficou veio de uma geração que não podia nada, que não É. tinha nada, né? Educa uma geração que agora pode tudo, e aí nisso a gente se perde mesmo, né? E aí eu acho que entra essa questão do feminino mesmo, que eu acho que é um assunto que a gente tem que trabalhar muito, porque a mulher saiu de um ponto onde era o sexo frágil, Uhum. né? Que, que o bonito era tu ser submissa, obediente, arrecatada, puritana, dona de casa, isso e aquilo outro, e passa para um lugar onde eu posso dizer que não é não, onde eu posso usar a roupa que eu quero, onde eu tenho cargos, né, de importância É. na política, na economia, nas empresas, nesse 8 e 80 eu acho que a gente realmente perdeu um pouco, né, do, do, da sensibilidade, do feminismo Sim. mesmo. Não sei, me fala aí, tu, que é dona do Sagrado. Não, mas é isso mesmo, porque a gente teve que lutar, né? Começa, tu falou em feminismo, né? Então, tem muito essa confusão, né? Do sagrado feminino e do movimento feminista, que não é a mesma coisa, né? Mas o movimento feminista, ele é muito importante nessa virada de chave, né? Porque foi quando que a mulher se chega de ser essa submissa, chega de ser a calada, a errada, a diminuída, né? Vamos levantar essa bandeira e explodir o mundo, né? Botar a nossa voz ativa para o universo. E aí foi show, acho que fez parte, né? Só que o sagrado feminino, ele vem agora justamente fazer isso, né? Que é retroceder um pouco, né? Não necessariamente tu gritar tanto, te impor tanto a um movimento que acabou sendo um pouco exacerbado para alguns pontos, né? E sem generalizar absolutamente nada, mas para alguns pontos, porque daí a gente assumiu muitas coisas, né?
A gente assumiu, como tu falou ali, muita responsabilidade. A gente está à frente de muitas coisas, só que ao mesmo tempo eu não posso deixar de ser mulher. Eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser a amante, a namorada, né, amante no sentido de ser a mulher, né, de ter um amor, enfim, e fazer. E também eu tenho que ter um cargo, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ser responsável, eu tenho que dar conta das minhas coisas, não preciso depender de homem nenhum, nem de mulher nenhuma, nem de ninguém, porque, né, eu tenho que mostrar o quanto eu sou poderosa. E aí eu acho que a gente se desregulou total, né? A gente desequilibrou nossa energia, porque internamente temos a energia do masculino e a energia feminina, só que a gente teve que assumir muito esse lado masculino, né? Não masculino relacionado ao homem em si, né? Mas aquele lado de decidir, de resolver, né? De ir para frente, assim, de ir para a batalha mesmo, né? E que faz parte, tá tudo certo. Só que a gente não pode esquecer da nossa criação divina, porque que Deus, né, o Criador, nos colocou na Terra. Ele nos trouxe com uma outra vibração, né, que é uma vibração muito voltada para a intuição, voltada para a natureza, né? A gente tem uma conexão com a lua, a gente tem uma conexão com as nossas luas internas também, né? Porque nós somos mulheres cíclicas, então a gente está sempre ciclando, tanto, né, o movimento todo da menstruação, da ovulação, já não é o nosso ciclo interno. Nós somos pura emoção, né? Então a mulher, ela é a água, ou seja, as emoções e a lua, né? Tudo nessa conexão. E aí, ao mesmo tempo, a gente também tem que ser a que faz, a que acontece, né? E aí a gente tá no emaranhado, né? Eu não sei, tu atende mulheres também, e eu atendo, então eu vejo assim, ó, e falo por mim também. Muitas vezes eu me encontro perdida, Uhum. né, no rolê, assim, tipo, tá, para que lado eu vou agora? Como é que eu tenho que agir? Não, eu tenho que ser impulsiva, eu tenho que fazer, tem que acontecer. Não, eu tenho que ser a meiga, eu tenho que ser a conectada. Para tudo, respira fundo, olha para o céu, olha para a lua, toma um cacau, né? Acende um incenso, ouve uma música relaxante, te permite, te massageia, te entrega, vai passear, porque a gente está nessa loucura, né? Então a gente se perde e, consequentemente, a gente está também desequilibrando esse todo, né? Então eu acho que esse momento, assim, desse resgate, ele é justamente isso, a gente olhar, tá, quem eu sou, como tu disse lá, quem eu sou, qual é a minha verdade interna, mas aí, para tu chegar, né, nessa minha verdade interna, que é uma questão do autoconhecimento, né, a gente tem que olhar muito a fundo, tem que se permitir, tem que olhar para as sombras, tem que olhar para os desafios, tem que olhar para tudo que a gente está carregando, que não é nosso, que foi a mãe, a avó, o pai, a tia, o professor, a escola, né, que nos trouxe, para tu conseguir te entender e olhar, não, essa aqui é a sombra da Andréia. A Andréia tem esse desafio aqui interno, emocional, mental, energético, físico, seja o que for. Não, isso aqui é uma habilidade, olha, isso aqui eu tenho de bom, isso aqui eu posso, né, usar para ajudar outras pessoas, isso aqui é uma coisa que eu sei fazer bem. Então, a gente encontrar em cada uma de nós o que realmente faz sentido para mim, para ti, para ela, para ele, né? Para cada um. Porque senão a gente fica nesse emaranhado, né? A gente vai naquela manada, né? Ah, todo mundo tem que usar roupa cor-de-rosa. Não, todo mundo tem que usar óculos com armação assim. Não, agora todo mundo tem que comer tal coisa. Ah, Socorro, né? e falando nisso, né, por muito tempo usei o meu cabelo alisado. Quando tu falou, todo mundo tem que comer tal coisa, me veio assim, sabe? Porque todo mundo tinha, não, né? Mas o bonito naquela época era o cabelo liso. E a gente que não tem cabelo liso sabe a trabalheira que é, né? É uma Sim, trabalheira no teu cabelo liso. é. Então, o cabelo liso, ele facilita muito a vida, mas não era isso. Era a questão de eu tenho que ter, se eu tiver o cabelo liso, Uhum. talvez eu pertença a esse grupo. Isso, E para mim a coisa mais linda do planeta foi quando a mulherada começou a usar os black. crespo, é. Graças a Deus, sabe? Então, tipo assim, ó, a gente veio sim, o ser humano, né, tem que pertencer a algum grupo, a algum lugar. Então a gente foi se encaixando, foi, né, se colocando nessas situações. E aí sim vem muita coisa da nossa ancestralidade também,
né? Hoje eu consigo Isso. parar, pensar assim, bah, mas eu tô fazendo igual fazia minha avó Uhum. na década de, nem vou dizer qual, né, Chuchu? Na década lá de Guaraná de rolha. Esse era o comportamento que ela precisava ter naquela época. Era o máximo que ela conseguia naquela época. É. E aí hoje eu posso fazer diferente, né? E aí parar, pensar, tipo, não, mas tudo aquilo que ela fez não é para que hoje eu me sobrecarregue tanto quanto para dar conta de fazer esse tanto de tarefa, Uhum. sabe? Hoje consigo pensar assim, né? Hoje consigo pensar, tudo bem se eu pedir ajuda, Sim, né? Não é, hoje eu consigo entender assim, cara, quando e tô falando assim, ó, muito abertamente, tipo, porque é difícil claro que é. chegar e dizer assim, ó, eu preciso de ajuda, eu não tô bem, eu não dou Isso. conta. É. Hoje consigo entender que não, isso não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, tu Uhum. precisa de muita coragem para chegar e dizer, estou precisando de ajuda. Requer coragem, né? Tu dizer, estou precisando de ajuda, preciso acalmar, não tô dando Reconhecer, né? conta, A gente, reconhecer. a gente reconhecer que a gente tem coisas que não sempre vão estar em ordem como a gente acha que tem que estar, né? A gente tem os nossos desafios internos, a gente tem N situações que afloram com esse todo que a gente está inserida, né? Esse contexto que a gente está inserido. Olha a Neuzinha aqui, que amor. Então, é desafiador e, como tu falou, ele tem que ter muita coragem, porque é muito fácil. A gente, não, eu dou conta, eu seguro a onda, eu faço tudo. Eu te falei hoje em áudio, né? Eu tô tentando diminuir um pouco as coisas da minha vida. Quando eu vejo, eu tô no emaranhado de novo. Aí para, respira, entra em consciência. Por quê? Porque senão a gente não vive as coisas de uma forma absoluta, né? A maravilhosa técnica do mindfulness é do estar presente em cada coisa que a gente faz. Eu sou uma pessoa assim, ó, que eu tô vendo um filme, eu tô tirando a sobrancelha, eu tô lixando a unha, sabe? Não, para, larga tudo e olha o filme. Aí eu tô no celular, eu tô cozinhando, socorro, para, respira fundo, cozinha, depois tu olha pro celular, né? Então a gente é assim o tempo inteiro, porque a gente quer otimizar, a gente quer Uhum. otimizar o tempo, a gente quer fazer mil coisas. E não dá, né? Não dá. A gente tem que parar e entender que cada momento é uma. Começa assim, ó, Daisy. A vida, né? O que é a vida? O que é a vida? Um sopro. É um sopro, né? Ela passa tão rápido. Ali atrás eu estava com 18, 20 anos de idade, com 557 mil sonhos, né? E vontades de fazer coisas. Quantas eu consegui? Quantas eu me frustrei no bom sentido de não ter alcançado? Quantas coisas eu olho assim, nossa, eu podia ter feito assim, assado. E tu entender que tudo fez parte de um processo, Uhum. que é o nosso aprendizado interno, né? Tudo veio trazer algum entendimento, algum crescimento, mas o quanto a gente foi influenciado por coisas externas. Tanta coisa que nos levou a tomar determinadas atitudes, porque tu ouvia lá desde criança que tinha que ser assim, ou que não tinha que ser assim, né? Ou que tu. Acho que decisões que a gente mesmo escolheu. Não, eu vou caminhar por aqui, porque isso é o certo, isso é que vai me dar, isso é que vai não sei o quê, isso que. Só que daí daqui a pouco tu para, quando a gente chega, acho que uma certa idade já, de mais maturidade, tu começa a olhar assim, tá, mas que diferença faz? Uhum. Isso aqui, se tá assim ou se tá assado, o que que tá me trazendo isso de, né, de benefício, a não ser para mostrar para alguém, ou enfim, né, ou para dizer, eu consegui, mas lá no fundo, o que que realmente é relevante na nossa vida? Né? O que vai com a gente? O que que a gente leva, né? E Eu, quando a gente começa a se deparar com essas coisas, assim, a gente vê, meu Deus, será que eu perdi? A gente sabe, porque a gente tem um outro entendimento, né? Não é que eu perdi tempo, mas, nossa, eu podia ter dedicado o meu tempo para outra coisa, né? Se eu pensasse diferente lá atrás. muito, Então, muito legal essa tua fala, porque tu diz assim, a gente corre para otimizar o tempo, tá? É batata. A gente tem mania de fazer pelo menos duas coisas ao mesmo tempo, porque senão eu tô perdendo tempo.
né? É, Se eu não estiver fazendo alguma coisa enquanto eu estou assistindo o filme, é como se eu estivesse perdendo tempo. é, Né? Eu já faço lanche, mesmo que seja um lanche assistindo o filme, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem esse hábito. Aí a gente quer otimizar o tempo. Para quê? Para fazer é, mais para coisas. fazer mais coisas, E exatamente. aí, e aí fica aquela bola, né? Eu otimizo o tempo aqui para continuar fazendo mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. E aí depois não sei por que eu me sinto cansada, sobrecarregada. E Porque eu desconectadas, né? tô totalmente. E aí, se ainda fosse esse o pensamento, né? Vou fazer duas coisas agora, porque vai me sobrar 20 minutos para eu meditar. Mas Aham, é, não é sobre isso. não. Ainda que fosse, né? Ainda que fosse para sobrar 20 minutos para meditar, mas não, vai sobrar 20 minutos para fazer mais duas tarefas. Exatamente. Vou aproveitar, já que eu consegui terminar antes, vou fazer tal coisa. Vou fazer tal coisa. Não é esse o pensamento? É esse o pensamento, É exatamente. isso que a gente acaba fazendo, sabe? E aí tu falou ali, né, da questão, a gente tá numa certa idade que a gente para e começa a escolher quais são Sim. as batalhas que eu realmente quero. Não preciso entrar em todos Uhum. os desafios, em todas as batalhas, em todo. Preciso provar o que para quem, É. sabe? Eu vejo assim, ó, adolescentes, né? Aquela idade do Uhum. adolescente, que faz só o que quer. Só adolescente faz só o que quer, muito bem. Aí a gente entra na fase adulta, aí faz de tudo. Aham. Aí quer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí, graças a Deus, vem essa tal da idade da maturidade, né, Sim. gata? Vem essa maturidade que começa a nos dizer só um pouquinho, né? Eu preciso disso, que nem a Lady aqui, ó. Bem assim a gente faz, né? Fica inventando. Faço duas tarefas aqui para otimizar meu tempo, para fazer mais três depois. Não, né? Que a gente consiga, então, voltar para essa consciência, que nem tu trouxe aqui a técnica do mindfulness, que é sobre isso, né? Então, que a gente Sim. consiga ter esse tempo de centrar em nós. E principalmente, né, a gente tem esse conceito de vou fazer exatamente o oposto do que minha mãe fez, por exemplo. Né? Aham. Não curti, não curti, mas ó, cá, não é de propósito. Mas não curti alguns lances lá que a minha mãe fez. Aí eu resolvo que vou fazer exatamente o oposto. Uhum. Como tu disse, não são coisas minhas, não são escolhas minhas, é só para eu não fazer igual. Por quê? Porque não estou naquele estado de consciência. É. E é tão emaranhado o negócio que a gente começa falando de uma coisa, puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, porque nós somos é, complexas e simples ao mesmo tempo, né? Uma coisa Sim. muito bonita. Essa análise, né? Esse trabalhar com o sagrado, com a ancestralidade, com o autoconhecimento, com, né, a essência, eu acho que mostra muito isso, né? O quão simples e o quão complexas as coisas podem ser. Mas se a gente não consegue diferenciar se não tiver centrado, se não parar um pouquinho para centralizar os pensamentos. É. Ó, e arrumando para ir pra Aham. Valência, é isso que a gente faz, Leila. Eu É sobre tava rindo isso. disso, é exatamente assim. É exatamente isso. A gente está fazendo uma coisa sempre, fazendo outra junto e pensando numa E terceira, pensando né? em Vai terceiro, fazer daqui a pouco depois. não para. Mas eu acho que a gente com o tempo, assim, como a gente já comentou, essa questão da maturidade, a gente começa a fazer escolhas, né? Escolhas diferentes, assim, do que tu começa a olhar realmente para a essência, né? Claro, para chegar nessa essência e a gente tá nessa batalha no bom sentido, né? Eu tô, tu tá, a Lady tá, e muitas pessoas que estão aqui com certeza estão também, de descobrir o que que é esse sentido, o que que é essa essência, quem é a minha essência, onde que ela tá, né? O que que ela quer? Então, esse é o maior desafio, né? Porque senão a gente, quando vê, tu tá de novo repetindo as mesmas coisas, tá repetindo as coisas da mãe, tá repetindo as coisas da avó, tá repetindo as coisas que tu fazia 5, 10, 15, 20 anos atrás, ou até criando coisas novas, porque acha que não é o suficiente, né? Que eu não fiz o suficiente. Então, eu acho que esse resgate do sagrado, e a gente começa assim, ó, o que que é o sagrado? O sagrado feminino, sagrado feminino. O que que é o sagrado? Sagrado, estou te dizendo, é o que tu tem de divino, é o que tu tem de essência.
essência, é o que tu tem de verdade, é a tua centelha divina, é a tua fagulha, né, de criação universal. É o teu espírito, a tua alma, né, é essa coisa que a gente tem, que é a nossa ânima, que é o que nos leva para o mundo, que é o que nos leva para a vida, que é o que nos faz ser quem a gente veio ser, né? Então, só que a gente precisa descobrir quem é, que esse espírito veio fazer aqui? Que essa essência veio fazer aqui na Terra? Por que eu tô aqui agora? Por que tu tá aqui agora? Ah, para casar, para ter filho, para ser filha de não sei quem, para ter o trabalho não sei aonde. Será que é só isso? Né? Por quê? Porque a gente não vai levar nada disso embora. Eu não vou levar meu filho comigo, tu não vai levar tua mãe contigo, tu não vai levar filho contigo, tu não vai, né? Tu não vai levar tua casa, a gente não vai levar carro, a gente não vai levar o trabalho, a profissão. Não, a gente não leva nada. Nada disso. Não vou levar meu anel, não vou levar nada. O que eu vou levar? O que meu espírito veio fazer, né? O que ele evoluiu? O que eu aprendi? O que essa energia que desceu aqui, se materializou nesse corpo de hoje, aprendeu, mudou, cresceu, evoluiu? E o que eu trouxe para cá? Ah, eu vim aqui para ser mãe, eu vim aqui para a gente, né, ser terapeuta, para a gente ajudar outras pessoas. Não, eu vim aqui para cuidar de casa, eu vim aqui para cuidar de um pet. Qual é o meu papel? Né? E como é que eu desenvolvo isso? Então, como é que a gente chega nessas respostas? Só se buscando, né? Tentando entender quem a gente é, da onde que a gente veio. E aí entra a questão da ancestralidade, né? Que é muito, é muito forte e é muito influenciável na nossa vida, né? Influencia muito em tudo. Então, entender, pô, eu nasci nesse contexto aqui. E esse contexto me traz o que de aprendizado? Ah, a mãe era assim, o pai era assim, o irmão, a irmã, a avó, o tio. Tá, mas tirando, assim, eu me afastando, né, da questão emocional desse todo, como é que eu enxergo isso mais distante, né? Como é que eu visualizo ali o meu papel nesse todo? Como é que eu vim aqui para lidar com isso? O que eu vim aprender com isso? Por que eu estou nesse meio aqui? Por que a minha família é desse jeito e por que eu me comporto desse jeito? Né? Né, minha visão. Eu acho que é muito isso, né? A gente conseguir olhar para o que aquele entorno veio trazer de aprendizado, né? Veio trazer de desenvolvimento para o nosso espírito, para o nosso ser, né? E como é que eu utilizo isso para fazer um pouco de diferença na vida de outras pessoas ao meu redor? Porque às vezes a gente olha para as nossas sombras e a gente fica ali se chicoteando, né? Nossa, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada. Meu Deus, eu tenho que mudar isso, como é que... Não, mas será que isso não pode se transformar numa habilidade? Não pode se transformar num aprendizado para tu levar para outras pessoas, né? Então a gente saber olhar e parar de se chicotear, parar de se cobrar. Eu devia ter feito, eu queria ser de tal jeito, eu queria que meu corpo fosse assim, eu devia ter estudado não sei o quê, eu devia ter casado, não ter casado, ter tido filho, não ter tido filho, ter ido morar não sei aonde, não fui, né? Parar com isso e entender o que todo esse contexto nos traz de aprendizado, né? Porque aí com isso eu consigo entender um pouco o meu papel e aí ir me aproximando da minha essência, limpando as coisas que não nos pertencem e me reconectando com o meu ser, né? Então é que nem os sofrimentos, né? Todo mundo passou por desafios e dificuldades na vida aqui, principalmente essa geração que a gente está falando. Sim, tinha dificuldade em casa, dificuldade financeira, dificuldade de várias coisas, né? Escola, comportamento, tudo era um desafio. A gente não tinha com quem conversar, a gente não tinha como se abrir, tinha coisas que não podiam ser faladas, Deus livre, né? Então, quanta coisa que foi difícil para nós, essa é a palavra, né? Foi difícil. E hoje, o que eu faço com isso? Né? Eu fico lá atrás remoendo que não, porque a minha infância foi difícil, porque eu não tinha isso, porque eu não tinha aquilo, porque meu pai, porque minha mãe. O que eu faço? Né? Aprendo, levo para outras pessoas, transformo isso numa ferramenta de auxílio, desenvolvo, ajudo a minha filha, ajudo meu filho, né, o meu vizinho a ser diferente, a olhar com outro viés. Então, essa questão do resgate do feminino é muito essa questão, né, a gente limpar
e nos reconectar com quem a gente veio ser, que na maioria das vezes a gente não sabe, né? Eu acho que com essa idade que a gente está, é um momento assim incrível, porque tem determinadas coisas que lá na juventude faziam muita diferença na nossa vida, e que agora tu vê que, nossa, né? Isso não muda em nada. E aí a gente consegue começar a olhar para um, um lugar mais aprofundado dentro de nós mesmos, né? Ô, gata, Só que, sabe que. hum, Desculpa, não vai. desculpa. Essa tua fala tão importante, porque assim, como que a Deizoca vê, sabe? Uhum, É o momento em que eu trabalho esse resgate, né? Que eu entendo o contexto que eu tô, né? Por que que eu nasci nessa família, minha ancestralidade, a história que me ronda, né? E uhum, resgato essa minha essência, eu inclusive tenho relacionamentos que são mais afetivos. Hoje, o que que apavora? Um exemplo, isso é só um exemplo, tipo uhum. uma pontinha no iceberg. O que que apavora na sociedade hoje? Casos de feminicídio. Sim, São mulheres, né, que estão em relacionamentos tão tóxicos, mas é tão tóxico, tão pesado, que acaba com a morte delas. sim, Óbvio. E é uma questão assim, óbvio, não fazendo confusão, né, na fala. Culpa nunca é da vítima, digamos assim, sabe? Não é sobre achar um culpado, apontar dedos. sim, Não é sobre isso. Mas é sobre como que eu de fato me empodero. De fato, sabe? Eu acho que pode haver também uma distorção. Ah, porque eu sou empoderada porque eu tenho um corpo todo no shape. Eu sou sim. empoderada porque eu dirijo 4 carros. Eu sou Aham, empoderada porque eu comando um time de não sei o quê. Mas será que isso é um empoderamento? É um tipo é um de tipo, empoderamento. né? É um tipo de empoderamento. Mas também precisa andar parelho com o meu empoderamento interno, Exatamente. as minhas questões internas, para que eu tenha relações no mundo de trabalho, no mundo social, no mundo amoroso, relações que sejam saudáveis e produtivas. Me faço entender, tô tagarelando demais. É exatamente isso, porque é aquilo que tu falou ali. Ah, meu empoderamento é liderar uma equipe, por exemplo, né? Isso pode ser o meu empoderamento. Mas para ti, pode não fazer o menor sentido. E o teu empoderamento ser ter o corpão que tu falou. Não, meu empoderamento é ter o corpão. E o dela é dirigir os 4 carros. E o dela ali é amar. É ter É uma, ser dona de casa, é é ter cuidar da dona de família. casa. Exatamente, né? Então, esse é o ponto-chave das mulheres, tá? É a gente entender que cada uma tem o seu empoderamento, o seu pertencimento, a sua habilidade interna, né? Porque o que para mim faz sentido, para ti pode não ter nada a ver, e vice-versa. Só que o que que acontece? Não existe respeito com essas diferenças, né? Então, se eu tenho corpão, eu acho que todo mundo tem que ter corpão. Quem não tiver, tá fora. Né? Tu lidera uma equipe, tu acha que todo mundo tem que ser a mulher fodona que lidera a equipe. Né? Ah, não, eu tenho 4 carros, eu tenho que dirigir os 4 carros, é isso que vale, o resto não importa. Né? Então, esse que é o desafio. A gente ter essa que se chama, né, de sororidade e empatia. Né? Então, se para ti faz sentido, sim, tu ser dona de casa, tu cuidar da tua casa todos os dias, teu marido, teu filho, teu cachorro, seja o que for, e isso é o que te faz feliz, Tá tu tudo é a certo. poderosa para Uhum. ti. Se para mim é ter uma equipe de 100 pessoas, dona de uma empresa, num prédio de 50 andares, é o meu empoderamento. E as outras mulheres têm que aprender a respeitar o que cada uma, né, é e o que faz sentido para cada uma. Porque eu sempre falo isso nos encontros da Isoca. A gente foi ensinada a competir, Uhum. né? A mulher Comparar. foi ensinada a competir. Se a gente entrar nesse mérito, a gente vai muito longe, né? Mas, assim, bem rapidamente, né? Desde as sociedades muito antigas, né? Isso começou.
Porque a mulher, quando começou a entrar a questão, né, da mulher ser diminuída dos seus poderes, né, esse poder todo que a gente tem de conexão com a natureza, de ervas, de intuição, nananana, começaram a ser diminuídas as mulheres, uma das coisas que nos foi colocada em algum momento da nossa vida é essa questão da competição. Então, chegou um momento lá que a mulher, para ela ser alguém, ela tinha que ter um bom casamento, né? Então, ela tinha que ser aquela donzela linda, toda poderosa, meiga, assim, né? Que vai encantar os homens e vai ter um casamento maravilhoso que vai dar tudo para ela, né? Então as mulheres ali, elas começam, dentro de outras possibilidades também, elas começam numa competição. Não, eu tenho que ser melhor que a Desoca, porque o cara tem que olhar pra mim, não é pra ela. Então eu tenho que ser a mais bonita, eu tenho que ser a mais cheirosa, E aí começa, né? Porque isso era o quê? Uma forma também das mulheres se afastarem umas das outras, porque nós, vamos combinar, a gente é muito poderosa, né? Mas não é um poder de ser assim, de ser a melhor, de ser a top, de ser a gostosa. Não, não é isso. É um poder da nossa intuição, do nosso ser, de quem a gente veio como um papel aqui no mundo. Assim como o homem tem, né, todas as suas habilidades maravilhosas, seus poderes, uma planta, uma árvore, uma montanha, o mar, um cachorro, um gato, uma águia, cada um vem com o seu poder, né? Só que a mulher, por N motivos, em algum momento resolveram que ela tinha que se diminuir, né? E aí uma das coisas foi essa bendita competição que nos colocaram. Então, eu tenho que ter o cabelo mais bonito, a gente tem que ter o cargo mais não sei o quê, a outra tem que ter o... Meu Deus do céu! E aí a gente se distancia cada vez mais. E aí entra esse desrespeito e essa falta de conexão e dessa empatia de entender que para ti o poder é esse, para mim é outro, a minha habilidade é uma, a tua é outra, o teu desafio é um, o meu é outro, só que nós todas somos a mesma energia, somos a energia do feminino representadas aqui no planeta. Quando a gente entender isso e a gente conseguir se unir, se abraçar, no bom sentido, né, de entender e de auxiliar umas às outras, o que nós estamos fazendo aqui, eu e tu? A gente está conversando sobre as nossas vidas, mas ao mesmo tempo a gente está mostrando para outras mulheres o quanto elas podem também, né, se buscar, se entender, se encontrar, olhar para as coisas que a gente acha que são desafiadoras, que são difíceis a gente lidar, mas a gente conseguir fazer isso sem se julgar, sem se diminuir, né? E sempre buscando o que cada uma tem de melhor, porque todas nós temos coisas maravilhosas dentro de nós, né? Então, nem sei como eu entrei nisso aqui, né, falando disso, mas acho que foi essa questão do sagrado, né, mas para a gente entender isso, e no momento que a gente entende isso e a gente começa a se reconectar de novo, a gente começa a equilibrar uma energia que o planeta Terra está precisando, que é essa energia do feminino, que é a energia do masculino, que é a energia do ser, literalmente, ser humano, né, ser humano em acordo com esse todo que a gente está. Né? Essa questão de a gente diferenciar, a natureza está lá, eu estou aqui, o homem está lá, eu estou aqui, o cachorro está lá, não. A gente está tudo no mesmo planeta, é uma bola, né, que é o planeta Terra, e nós estamos tudo aqui dentro, cada um materializado de uma forma. Se cada um estiver desempenhando o seu papel, a coisa flui, né? Mas não, a gente está num emaranhado geral de tudo. O cachorro já não sabe mais ser cachorro, porque o humano não deixa, né? Sem julgamento, mas enfim. Então, né? É isso. Passa a palavra. Não, é um emaranhado de coisas, né? Então, quando a gente pratica o não julgamento, a gente começa a enxergar as coisas de diferente, né? Esse eu acho que é o ponto, é eu não julgar se fulano se empodera de um jeito, se eu me empodero do outro, se fulaninho não quer se empoderar, não se empodera, sabe? A gente não veio para fazer esses julgamentos, então a gente começa a se respeitar, a não competir e a compartilhar. Então, eu acho que é bem esse o movimento que a gente está fazendo. Num dado momento, fomos incentivadas, eu digo, no sentido, né, como sociedade, a mulher foi incentivada nessa competição. Né? Preciso competir
com a outra, porque eu preciso ser a escolhida para ter o melhor casamento, porque senão eu vou ficar para titia, porque não sei o quê. Uhum. Tá, ok. Se viveu até assim, muito bem, a sociedade progrediu, evoluiu até esse momento em que a gente enxerga que não é mais necessária a competição, e sim há espaço para o compartilhamento. E aí eu te entendo, tu me entende. Ah, não entendo, não consigo entender, fulaninha. Não tem problema, eu só tenho que Só respeitar. respeitar. Eu só tenho que respeitar, fulaninha. Não tem que concordar, eu não tenho que É, entender, não tem que... Eu tenho que respeitar a escolha da pessoa. E eu acho que quando a gente tem este olhar, a gente começa a se respeitar também, claro. né? Porque qual é o lance? Eu consigo, então, respeitar a escolha, a orientação do coleguinha, quando eu também entendo e respeito a minha. É, E aí eu entendo o que serve para mim, o que não serve. Aí eu paro de pagar contas isso. que me são caras demais. É, Aí eu busco o empoderamento no mundo de trabalho, porque eu quero, né, comandar um time de 50 pessoas sem prejudicar a minha saúde, porque eu estou isso. trabalhando demais, o meu tempo de lazer, porque estou trabalhando demais, né? Ou construo uma família amorosa, porque tenho tempo. Entende? Eu consigo avaliar o que me custa. Tudo é uma questão de escolha, né? Eu escolho focar nesta live que estamos fazendo, estou abrindo mão de outras coisas, Com certeza. né? E para eu buscar esse meu empoderamento, seja ele de que área ele for, e todas são válidas, eu vou abrir mão de outras coisas, mas que não sejam coisas que me firam também. Me faça entender daqui um pouco, eu não preciso estar ser tão fodona no meu trabalho. Eu posso ser boa pra caramba no meu trabalho e ser boa pra caramba na minha casa. Isso. E buscar esse equilíbrio. Mas eu só vou conseguir quando eu resgatar o que a Deisoca veio fazer aqui. É. Né? O que a Deisoca tá buscando? O que a minha ancestralidade me diz? Cara, a ancestralidade, assim, ó, tá muito ligada nesse resgate, Sim. né? Teu feminino. Porque eles estão sempre soprando uma coisinha aqui no teu ouvido. Sim. Estão sempre junto. Uma das coisas mais bacanas que eu digo para minha filha é assim: pá, tu acha que eu sou inteligente? Eu disse, pois é a mesma inteligência que tu tem. É a mesma que tiveram os que vieram Uhum. antes de mim. É. Toda a força inteligente, tudo que eu trago, eu tô passando para ti porque vem Vem vindo. Vem vindo. vindo. Vem de lá, vem da tua avó, vem da minha avó, vem da avó da minha avó, vem vindo e vai passando para ti. É. Então, isso também, esse é o meu empoderamento, saca? Isso para mim é empoderamento. Uhum. Assim, quando eu sinto, eu ancoro a energia da minha ancestralidade, eu me sinto empoderada. E tu te sente empoderada fazendo lá as cerimônias com cacau, trazendo isso para as mulheres, trazendo isso nas cerimônias. Então, não há espaço mais para a gente competir. Não. O que há é o espaço de compartilhamento. E é tão lindo, assim, você estava falando agora, e é tão lindo quando a gente tem essa percepção, consegue unir as forças. Os encontros do Sagrado Feminino é muito isso, né? A gente une as forças, une os desafios também, sim, a gente bota para fora o que não está sendo legal, o que eu estou sentindo, o que não está alinhado, o que eu acho que tem que ser melhor na minha vida. As outras pessoas contribuem também, né? E é tão legal quando a gente ouve uma palavra amiga, ouve um incentivo, ouve um elogio, ouve um ponto de vista que tu não tá enxergando, porque tu tá te vendo aqui diminuída, né, no teu desafio ali. E aí vem alguém e te diz, não, mas olha só, tu tem isso, tem aquilo, tu é isso, tu é aquilo, tu é... Eu não tô vendo isso. Não, mas tá todo mundo vendo, tu que não tá vendo. Então, isso é muito lindo, e esse é o papel do feminino. É a gente se ajudar, a gente se auxiliar, a gente, né, resgatar umas às outras. E é bem o que tu falou, uma coisa para ti faz sentido, para mim não faz, mas nem por isso eu vou dizer, não, Daisy, sai disso, faz outra coisa, porque isso não tem nada a ver.
Não, para ti isso é muito importante. Então eu vou lá e vou levantar isso em ti, vou te estimular a buscar a tua verdade, o teu melhor, né? E o que que te faz feliz, literalmente. Só que tudo isso vem com o autoconhecimento, né? Não tem outra saída, não tem manual, não tem nada. E tu falou da ancestralidade, isso é muito incrível, a conexão com a ancestralidade é do além, literalmente. Porque a gente traz coisas, como tu falou, de pessoas que a gente nem conheceu e que a gente nem vai saber nada sobre a história delas, porque elas estão muito lá atrás. Só que isso tá no nosso DNA, tá na nossa energia, tá no nosso campo, não tem como não se manifestar. Assim como se manifestam as dores, né, todas as dificuldades que existiram lá atrás, e nós aqui nesse momento estamos como uma ponte, né, de elevação desse todo, também tem tanta habilidade, tanta coisa que a gente não vivenciou. Porque lá atrás não tinha internet, lá atrás não tinha aspirador de pó, não tinha nada dessas coisas. Tudo era feito literalmente, manualmente, artesanalmente, com a presença, porque eu não estava aqui fazendo um pão, amassando um pão e pensando, né, no programa de TV que estava passando. Não, não tinha TV. Então eu estou aqui voltada no meu momento presente. E aí a intuição, ela era muito mais forte, a conexão com o tempo, a conexão com toda a nossa natureza, com todo o universo era completamente diferente. Né? Inclusive com as emoções, com tudo que estava dentro da gente. E isso é tão lindo quando a gente consegue resgatar, né? Claro, da nossa forma, dentro do tempo e espaço que nós estamos, mas sentindo que isso vem da tua linhagem, isso é da tua história, que ela é única e exclusiva, e cada uma de nós temos a nossa história única e exclusiva, a nossa linhagem familiar única e exclusiva, né? Isso é fantástico e é divino. E eu acho que esse é o chamado, né? É o chamado para a gente se conhecer, para a gente se olhar, para a gente conseguir se entender, cada uma no seu mundo, sem ser mais, sem ser menos. Não existe isso. Simplesmente existe a individualização de cada um, né, dentro de um coletivo. Então eu sei que a gente tem que encerrar, né? Eu acho que isso é um chamado, né, muito forte para que a gente consiga parar um pouco e se permitir se olhar, não ter medo dos desafios, não ter medo das coisas que a gente acha que estão em desalinho, não ter medo de colocar para fora, de pedir ajuda, como tu falou lá no início, né, de expressar umas para as outras, porque a gente não está se diminuindo, bem pelo contrário. Aí tu tá mostrando a força de olhar, desde descobrir que eu sou assim, que eu tenho isso dentro de mim, e eu não quero que isso me domine. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou aprender a lidar com isso. Né? Mas se é uma característica minha, ela tá ali, eu não vou pegar ela aqui, enrolar num saco e botar fora. Mas como é que eu lido com ela? Né? Então essa vulnerabilidade, ela não é diminuir, ela não é feia, né? Bem pelo contrário, ela é coragem, porque é muito fácil a gente falar das coisas boas, né? Do que tá dando certo, do que tá lindo, tá? Mas e o que não tá? Né? Ah, não, vou guardar para mim. Deus o livre contar para alguém sobre isso. Eu falar, nossa, aqui que vão achar de mim? As pessoas me acham tão isso, tão aquilo. Eu vou falar que eu tenho esse desafio aqui comigo? Não, né? Então eu acho que o convite é olhar para dentro de nós, nos apreciar, nos aceitar, né? Fazer as nossas escolhas com consciência, cada vez mais. Convidar também as pessoas para virem, né? Tanto para conversar com a gente, para atendimentos, para eventos, para encontro de sagrado, para trocar uma ideia. Acho que a gente ama falar sobre essas coisas. Então eu sempre digo para a mulherada, me manda mensagem, vamos trocar ideia, vamos conversar, porque é o meu mundo, é o que eu mais gosto de fazer. Então não tem tempo ruim. Posso não responder na hora, mas a gente está ali. O nosso movimento é esse, porque a gente viu o quanto isso faz diferença na nossa vida, e a gente quer mostrar para as outras mulheres que isso é possível, né? E que a gente pode se ajudar. Então, meu amor, eu quero te agradecer muito por esse Ai, momento nosso. felizona. Com certeza não vai ser o único. Desde eu não tinha me dado conta. Vou usar a palavra slogan, é
plantando sementes, né? Cultivando. Cultivando sementes. Guria, o meu é plante a sua metamorfose. Tá vendo? Como a Eu gente é juro, daqui. eu juro que eu não tinha me dado conta disso. Quando tu falou já, porque cultivando sementes, eu disse, meu Deus, plante a semente. Que coisa louca. Por isso, sabe, trata-se de reencontros, né? A Reencontro. gente, a gente se reencontra, a gente veio se reencontrar para que a gente possa justamente isso, criar esse ambiente de compartilhamento. Então é um chamado, realmente é um chamado que a gente aceitou e é um chamado que a gente faz, né, para essa mulherada que não precisa mais ficar guardando suas sombras, esconder naquela caixinha e É, trancar a gaveta e fingir que ela não existe. não Não é existe. mais sobre isso. Exatamente. Foi assim, numa época foi, ok. Agora a gente tem espaço para agir diferente. A gente tem esse espaço de compartilhamento que é para uma ajudar na cura e na recuperação da outra. É, Eu fico imensamente grata de ter passado esse tempinho aqui conversando contigo. Óbvio que o assunto ia sim, fluir assim naturalmente, porque a gente ama esse rolê é, e é muito gostoso falar contigo. Então, sinta-se à vontade para me chamar, sim, porque eu tô junto nessa pegada e quero muito ver essa mulherada abrindo o jogo, abrindo o verbo, abrindo o coração, para que a gente possa cada vez estar mais juntos e ser mais felizes. É que assim sobre isso seja e que eu assim é. falei. Ah, então, meu amor, gratidão por tudo, né? E vou aproveitar, vou deixar um convite aqui para as pessoas, agora dia 14, que é sábado que vem agora, tem um encontro de Sagrado Feminino com a medicina do cacau, para quem quiser, né? Para quem não quer, tudo certo também. Vou fazer uma ativação do arquétipo de Íris, eu estou fazendo os encontros com ativações de arquétipos, ó. Cura, metamorfose, mudança, empoderamento. Então, Maravilhoso. quem sentir de vir vai ser durante a tarde, das 14 às 17. E eu sei que tu tem um evento também, né, Daisy? Exatamente. Aí é no outro sábado, no No dia outro. 28. Isso, a gente tem um evento holístico, onde a gente vai ter palestra, vivência, degustação de terapias. Ele inicia às 9h, a gente tem uma programação até às 18h30. E todos são muito bem-vindos, todos, todas, todes, né? Porque a gente acolhe todos os públicos, todo mundo é bem-vindo, sempre em nossas casas, né, Deia? Com certeza. Então é isso, meu Indo amor. logo, um Gratidão, beijoca. uma noite incrível Rafael. para ti e obrigado por estar aqui. E Maravilhoso. mulherada, vamos lá. Vamos despertar, vamos se unir, vamos se empoderar. Gratidão, amor. Beijocas. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.